demais. Sério? Preocupa, porque ontem era um tipo de jogo que a leitura do Hulk teria que ser diferente para esse tipo de cobrança. A tensão que existia em cima desse jogo, a gente até falou a respeito disso, eu e o Valu aqui ontem, que o jogo do Atlético ontem era simplesmente um jogo de vencer. A maneira não importava, o Atlético precisava vencer. E nesse momento da partida já existia uma tensão muito grande. Então eu costumo chamar de pênalti de segurança, que foi o que o Riasco tentou fazer em 2013 e não conseguiu, que é o pênalti forte no meio do gol. Não digo que o Hulk poderia bater dessa forma, mas ele poderia ter escolhido uma maneira diferente do pênalti de segurança, como ele já fez em outras oportunidades, um pênalti batido de forma mais forte. Então hoje preocupa sim, eu sei que ele tem extrema capacidade de passar por esse momento, mas já são 3 pênaltis perdidos na atual temporada, né? O Thiago ontem fez um vídeo, Thiago, me ajuda a lembrar, são 6 nos últimos... Thiago não, são 6 nos últimos Eu vou 6 voltar meses. a falar com você. 3 na atual temporada e 6 nos Não, últimos 6 desde que ele chegou. 6 desde que ele chegou no Ele Atlético. perdeu uma Libertadores 2021, ele 34. perdeu uma Libertadores 2022, isso com bola rolando, né? Um na Libertadores 21, um na Libertadores 22, um no Mineiro 23, outro no Mineiro 23 e agora um na Libertadores 23. Então são 6. São 6, o outro foi numa disputa de pênaltis de Copa Libertadores. 3 só agora eu não lembro contra se o 21 ou Boca. 22. Contra o Boca. E 3 somente na atual temporada. Então sim, é uma coisa que preocupa. A gente sabe a extrema capacidade que ele tem, mas o torcedor do Atlético, na atual situação e principalmente na partida de ontem, foi um momento que só aumentou a tensão que gerou esse jogo. Sabe quem cobra pênalti muito bem? Quem? Que poderia ter cobrado? O Vargas. O Vargas. Ah, não, o mas problema, sabe qual é o problema? Não dá pra você colocar Que ele tá com a confiança 100% minada. Aí, Mas isso aconteceu, mas eu vou voltar, teve um jogo Ele que o perdeu Hulk... recentemente. Teve um jogo que o Hulk passou a bola pra ele E o ele Vargas bateu. perdeu. E o Vargas perdeu. Tem uma coisa que eu queria... Não vou lembrar o jogo, até desculpa. dizer, Mas eu, foi isso sinceramente, eu não sei se está faltando confiança ou se está passando ansiedade. São coisas distintas. Faltar confiança é uma coisa, passar ansiedade é outra. Eu tô vendo um Atlético mais ansioso que sem confiança. Concordo. Você concorda, Valdir? Concordo. Eu próprio. Eu não acho que é um sinal de preocupação. Tenho certeza que o Hulk, no nível de exigência que ele atua, ele mesmo está se cobrando muito essa altura dessa penalidade. Até de um outro chute. O Hulk deu um chute ontem, uma finalização de uma bola limpa que ele recebe dentro da área. Não é Quase na comum lateral. ele finalizar. Quase pra Por lateral. pouco mais a bola. Então, o nível que ele joga, o nível que ele se cobra, acho que é uma questão muito mais. Acho que é uma questão de ansiedade até do que do próprio gesto técnico e da capacidade do Hulk. Então, eu acho desculpa, Jé, Vai lá. mas foi por isso que eu falei a respeito do clima que foi formado em cima desse jogo, que era um jogo do matar ou morrer. Ontem o maior adversário do Atlético foi o próprio Atlético. Porque a gente sabe muito bem como é que é o futebol. A gente está falando no primeiro tempo que era para ter terminado 4-0, e aí nem estou colocando aquela bola do Vargas, Thiago, que ele vem em velocidade, tirando ela 4-0. O adversário, para mim, o Alianza Lima é mais fraco que o Carabobo, na minha opinião, assistindo o jogo de ontem. Mas o Elton vai chegar pra você na e dizer minha que isso é desmerecer, hein? Eu não acho. Não, acho eu da tenho essa bola. certeza. Mas eu respeito o valor. Não, tudo Cara, bem. vou falar um negócio. Eu Sabe por que respeito, aquela hora eu não deixei a bola com você? Porque você já conhece, já tem intimidade com ela. A gente O é do Elton mundo não da conhece. bola. Ele não conhece Thiago, essa não coisa. sente frio, né? Nunca, coberto de razão. Então, Você concorda que, Não, que claro o Aliança... não. Claro que não. Tô brincando, também, não. Sabonete desgraçado, hein, Gagê? Claro que não. Que Eu não sou aqui. sabonete. Eu posso ser... Eu também Eu concordo não sou que o valor louco, não, meu direto irmão. tá coberto Eu de não razão. sou louco, não, Mas meu irmão. nessa aí... O cara bobo, vou se brigar com disputasse o você. estadual aqui, o estadual teria dificuldade. Peraí, ué. E eu te falo que o Alianza Lima, vitórias o Alianza seguidas, Lima ele né? não sobe do módulo 2. Não, Que isso? para. 4 vitórias seguidas. O Gerson acabou de falar Quatro aqui. vitórias seguidas, vitórias vice-líder seguidas. com Pô. jogamento. Mas vice-líder de onde, gente? Ué, no Ué, campeonato não que ele importa, é o disputa. campeonato que ele tem pra disputar, O Thiago. campeonato que ele tem pra disputar é fraco pra cacete. Brincadeira. Mas é o que tem. velho. Mas é fraco, gente. mas Não é peraí, que chega e vira saco de pancada em mim, peraí. assim. Não, aí é brincadeira. Aí é fechar a Libertadores só pra brasileiro e E é Argentina. líder do grupo acabou. G. É o líder do grupo legal. É, e é o líder do grupo. É bem mais É o fácil. líder do Não, grupo. eu fico aqui. É o líder do Atlético, grupo. que é Libertad, Ô, velho, Atlético Paranaense. Peraí. Se o Atlético é eliminado de um grupo com a Aliança Lima líder, vocês concordam comigo que seria um vexame? Vexame. Sim, mas faz Sim, parte. mais o quê? É futebol, ué. Faz parte. Mas é futebol. Ponto final. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje Vocês eu tô ficam. estressado. É que às vezes eu escuto, você falou, você estou Eduardo Panza, eu escuto muito o Dudu. Ah, que você analisa por resultado. O resultado é parte fundamental na minha análise mesmo. Sabe por quê? O Palmeiras não tem os números do Atlético expressivos
apresentados pelo SofaScore, um time objetivo. Não estou comparando trabalho, que o Abel já está lá, está indo para o 4º ano, né? O Abel é o melhor treinador. Gente, o Abel é a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro nas últimas décadas. Décadas, tá? Então não estou comparando, não. Mas um empate ontem aqui, o Valor não falaria isso. Do Alianza Um Lima? empate ontem. Se o Atlético empata o jogo ontem, mesmo com esse volume, aí vocês não, não falaria hoje no time. que ele é pior do que o cara bom. Você tá de sacanagem. Não ficou bom. Você tá de sacanagem. Não tô de sacanagem. É análise do que o time produz dentro de campo. Eu acho o Alianza Lima fraquíssimo. Você tá falando só do jogo de mais ontem? fraco do que o cara bobo. Não, Mas quando ganhou do Libertar, você chegou que é mais fraco que o cara bobo? Ó, ganhou do Libertar. O Libertar é um jogador expulso. Porque o futebol é Mas assim. daí, cara? Não, mas isso faz diferença dentro de campo. Mas daí... Qual que é a Não, base daí de nada. Isso comparação? faz diferença. Aí fica O difícil Atlético não mesmo. deixou o Se o time jogar. Atlético perde e empata, chega aqui e bate. Aí Deus ganha do o céu. adversário é uma porcaria. Estão tratando Aí o Alianza Lima você, como... deixa eu te falar, você entrou no túnel de vento da loucura do Elton Novaes. Não, porque não foi isso que eu absolutamente. disse. Eu sou disse, isento na análise. o Alianza é fraco, na minha opinião. E você falou que é pior que o cara bobo. Eu tô convicto Mas disso. qual que é a base tem de menos. comparação pra falar O que é jogo mais que fraco? um fez contra o Atlético e que o Então, outro fez contra o mas que ontem Atlético. o Atlético Aqui jogou no muito Mineirão. bem, Valor. O exatamente. Atlético soube encaixotar o time. Eu ele não teve uma disse, oportunidade. você tá desesperado. Baixa o seu tom, respira. Eu não disse que o Atlético não jogou bem. Eu não vi evolução ontem. Eu acho que tá no mesmo grau do jogo que apresentou contra o Atlético Paranaense. Dito isso, o Alianza é fraco. Se jogar contra o Atlético, se jogar contra qualquer time do Brasil, se jogar contra o Madureira, o Alianza vai continuar sendo fraco. É só Mas isso. olha só, assim, eu acho que você fala que não viu a evolução, né? Se manteve. Tudo bem, mas Não olha tô só. dizendo que regrediu. Mas você tem que colocar as circunstâncias dadas. A circunstância ontem é de uma escalação cheia de desfalque, é de 3 zagueiros. Necessário, eu disse. Então, mas essas circunstâncias, elas denotam uma evolução clara. Porque Ah, não, mostra que aí o time eu tem tô- padrão tático. Não, aí eu mostra acho que tá, se tá manteve. jogando Isso como que o você tá treinador falando, escala. ontem depois do jogo, em duas entrevistas feitas pelo Thiago Reis, eu fiquei muito atento ao que iriam dizer o Rubens e depois o Everson. Olha o que o Rubens disse, mais ou menos isso aqui, ó. Sobre a equipe começar a entender as ideias do Cudê, porque o time mudou muito o jeito de jogar. Aí isso aqui, sabe o que foi, Balu? Eu ia chamar de Balu. O grande lateral Balu. direito, que eu tive a oportunidade de conhecer. Que o Garcia dizia quando narrava pela Rádio Divinópolis, o rei Zulu do futebol do Brasil. Urso, amigo do Mogli. E aí, o que o Rubens disse? Estamos começando a entender as ideias do Cudê, que mudou muito o jeito de jogar. Logo, isso é soro fisiológico para os meus olhos. Porque o que eu tinha dito, os times estavam em discreta melhora, mas estavam evoluindo, discreta evolução. Aí veio o Everson. Lá de trás ele vê o jogo, né? Aliás, ontem ele viu só, que porra nenhuma. Nem sujou o Então uniforme. ele diz aqui, ó. Destacou que os atletas estão começando a absorver a formatação das ideias do Cudê. Então, vocês estão vendo que ainda está em processo, em processo de evolução, mas não está voando. E mesmo em processo de evolução, os números são muito positivos. Mas a curva é pra De cima, é criação. isso que a gente tem que curva- falar. A curva é pra ascendente. cima, é ascendente. A curva é ascendente. E eu tô com todo mundo, acho que isso aqui é um ponto convergente que, na moral, né? Não dá para os caras ficarem perdendo gol debaixo do gol. Essa culpa É é toda loucura. no lombo do Cudê. Agora,